Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Esse é um de uma série de vídeos que eu estou fazendo falando sobre cada uma das alterações que foram aprovadas no Parlamento no último dia 1º de abril de 2026 com relação à Lei da Nacionalidade Portuguesa. Se você não me conhece, eu sou Felipe Vigo, eu sou advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha e eu atuo tanto na área de imigração como na área de nacionalidade, e aqui nesse perfil eu ajudo você a conseguir melhor entender a legislação e os caminhos para que você possa conseguir atingir os seus objetivos. Nesses vídeos nós vamos nos aprofundar em cada uma das mudanças que foram aprovadas, fazendo um comparativo sobre como hoje é na legislação e como pode vir a ficar caso a lei seja aprovada pelo presidente com o exato texto que passou pelo parlamento. Antes da gente começar com relação à análise dessa mudança que nós vamos falar nesse vídeo, é muito importante que você saiba que ainda não tivemos uma efetiva alteração à Lei da Nacionalidade Portuguesa. Isso só vai acontecer depois que ela seja publicada no Diário da República, no DRE. E isso você pode acompanhar pelo próprio site do DRE ou também me acompanhando nas minhas redes sociais, onde eu constantemente atualizo com relação a todas as informações relevantes sobre imigração, nacionalidade e tudo o que também permeia esse universo. Sem mais delongas, então, vamos passar para a análise da alteração com relação à nacionalidade portuguesa. Nacionalidade para filhos de estrangeiros nascidos no território nacional. Esse é o primeiro tópico que nós vamos abordar nessa série de vídeos. Se você não sabe, hoje, filhos de estrangeiros que nascem no território nacional podem sim ser registrados como nacionais portugueses, podendo ter uma nacionalidade originária ou uma nacionalidade derivada. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui vamos focar na nacionalidade originária, que consta do artigo 1º, número 1, a linha F da Lei da Nacionalidade Portuguesa. Para que filhos de estrangeiros nascidos no território nacional possam ter a nacionalidade portuguesa reconhecida desde o momento do seu nascimento, existem duas possibilidades. A primeira delas é que pelo menos um dos seus progenitores, ou seja, ou o pai ou a mãe dessa criança nascida no território nacional, tenha pelo menos um ano de residência efetiva em Portugal, independentemente de título. O que isso significa? Isso significa que mesmo que você não tenha uma autorização de residência, se no momento do nascimento dessa criança no território nacional, pelo menos um dos seus progenitores consegue fazer prova de que efetivamente residem em Portugal há pelo menos um ano, essa criança vai ser registrada como nacional portuguesa. Como que essa prova ela pode ser feita? Ela pode ser feita de diversas formas, mas as principais são com as contribuições para a segurança social, a emissão de recibos verdes, recibos de vencimento, a entrega do IRS e ainda pode ser feito também com a demonstração de recibos de arrendamento, caso você tenha os comprovativos de todos os meses que você fez o pagamento do seu arrendamento, recibos também com relação a serviços em Portugal. Mas atenção, estamos falando de serviços oficiais, ou seja, água, luz, gás. Não estamos falando de serviço de telefonia ou de internet na sua casa. Uma outra forma também que uma criança nascida em Portugal pode ter o reconhecimento da sua nacionalidade portuguesa de forma originária é se no momento do seu nascimento, pelo menos um dos seus progenitores tenha um título de residência válido, independentemente de tempo. O que isso significa? Isso significa que, ainda que um desses progenitores tenha um título de residência a um único dia, essa criança vai ter direito a ser registrada como nacional portuguesa originária. Nesse ponto, é muito importante a gente
gente falar o seguinte: é de extrema relevância que você verifique qual foi a data da emissão do seu documento de residência. Isso você pode fazer consultando o verso do seu título de residência. Nele, você vai ver a exata data que seu título foi emitido e se essa data for anterior ao nascimento dessa criança, ainda que no momento do nascimento você não portasse o seu documento, você já é considerado um residente legal desde este momento, fazendo com que, ainda que já tenha passado o momento do nascimento, você pode ir ao IRN e fazer o registro dessa pessoa como um cidadão português originário. Outra questão que é extremamente importante falarmos aqui nesse vídeo é que essa alteração ocorrida, ela é beneficiária retroativamente. Isso significa que todo filho de estrangeiro que nasceu no território nacional a partir de e inclusive o dia 4 de outubro de 1981, todas essas pessoas, desde que um desses dois requisitos estivesse preenchidos pelos seus ascendentes, têm direito a fazer o registro da sua nacionalidade portuguesa, ainda que esse registro seja feito somente hoje, na maioridade dessa pessoa. Isso porque a lei beneficia a todos aqueles desde o momento que ela entrou em vigor, que foi exatamente o dia 4 de outubro de 1981. Entretanto, caso a lei venha a ser alterada com o exato texto que foi aprovado no parlamento, essa regra vai ter uma drástica mudança. Isso porque o texto aprovado no parlamento fala que, para filhos de estrangeiros terem direito a ter reconhecida a sua nacionalidade portuguesa originária, é imprescindível que, no momento do nascimento, pelo menos um dos seus progenitores tenha nada mais, nada menos do que 5 anos de residência legal. Isso significa que não basta você estar a viver 5 anos em Portugal, mas sim que você tem que estar a viver há pelo menos 5 anos em Portugal com um título de residência válido. E isso vai fazer com que, infelizmente, muitas pessoas não tenham mais o direito a ter reconhecida a sua nacionalidade portuguesa originária. E é exatamente por conta dessas mudanças que eu sempre digo, e aqui eu repito, não deixa para amanhã a nacionalidade portuguesa que você ainda pode pedir hoje. Isso porque amanhã pode ser que você não mais tenha direito a fazer o pedido da sua nacionalidade portuguesa por esse mesmo fato.